Boa tarde para você, muito bem-vindo a esse webinar sobre os caminhos da educação à distância em 2024 no Brasil. A chapa está quente, o bicho está pegando, tem legislação, tem rede de polos, tem mercado, tem tendência, tem tecnologia, tudo reunido para você aqui e a gente não vai perder tempo com prolegômeno nem nada. Meu nome é João Vianney, eu sou um dos consultores da Roper, eu sou aqui o anfitrião de três feras que a Roper selecionou para trabalhar esse tema com você. Um convidado externo, que é o nosso colega, o nosso amigo Ricardo Pacheco. Pacheco, querido, boa tarde para você. Boa tarde, Vianney. Boa tarde, Ju. Boa tarde, Evandro. É um prazer enorme estar aqui com vocês. É uma oportunidade única, né? Quando a gente se diverte e Pacheco, aprende ao mesmo tempo. Pacheco, querido, eu sei que hoje você é o head das operações digitais do Grupo Inuna no Brasil, que tem a Veiga de Almeida, no Rio de Janeiro, e tem a Unijorge, lá na Bahia, tá? Então, você tem Rio de Janeiro e Salvador, polos por todo o Brasil. Você também atuou com brilhantismo na Brás Cubas, se atuou em várias instituições, e a tua pegada é expansão, qualidade e digital. O que que eu menti a seu respeito, o que que eu esqueci a seu respeito? Não, você pode ter exagerado em algumas qualidades, mas você foi cirúrgico aí na minha história, né? E atualmente, com essa função que eu ocupo hoje, eu vivo de uma forma muito próxima, né, da operação da rede de polos, né, em todos os sentidos, desde a estrutura propriamente dita, a expansão, né, o crescimento de mercados, quanto na entrega dos serviços educacionais na ponta. Né? Eu estou atuando de uma forma bastante horizontal dentro desse negócio. E é Pô, um mundo que é mais nervoso que sogra em véspera de casamento, né? Você sabe que bacana, o que não bacana. falta nessa área são emoções, né? A gente não para Muito de viver bacana. uma emoção após a outra. Junto com o Ricardo Pacheco aqui, nós temos lá do Centro Universitário Unirios, lá na tríplice fronteira no interior do Nordeste, lá na beira do Rio São Francisco, um cenário paradisíaco do cânion nordestino no Brasil, tá? Nós temos o Evandro Souza, que é o pró-reitor de ensino do Unirios, meu colega aqui de Santa Catarina, trabalhou na Unicel, trabalhou na Unidade, já passou por várias organizações e está tocando terror lá e vai falar para a gente hoje sobre a cereja do bolo que deve ou pode ser os povos. Evandro, querido, o que, que eu menti a seu respeito, o que, que eu omiti? Não, a caminhada é uma caminhada longa já, né? A gente passou por várias instituições, né? Sempre experienciando o ensino à distância, a educação à distância, e espero hoje contribuir bastante com a discussão. Me sinto muito honrado e feliz em estar ao teu lado novamente aqui na webinar, também ao lado da Jucimara, minha colega lá da Roper, né, Jucimara, querida, e também do Ricardo Pacheco, esse cara aí que, olha, já estou apaixonado por ti, tá no bom sentido, porque eu acredito que a gente tem muita confluência de ideias aí e convergência, né, no sentido da operação do Polo Muita. EAD, e temos muito Obrigado. a contribuir hoje nessa tarde aqui junto ao webinar. Muito Prazer, bacana mesmo. Evandro. Para completar esse trio maravilha que a Roupa selecionou, nós temos a Jucimara, sem querer desmerecer o título da palestra do Evandro, mas a Jucimara é a nossa cereja do bolo de hoje, exatamente. Então, ela vai ser a última pessoa a falar, ela vai coroar, né? E ela vai colocar, então, ali as principais ponderações dela sobre o que está acontecendo e para onde vai a EAD. De onde é a Jucimara? A Jucimara é de mais longe que o Evandro. O Evandro é de Rio do Sul, a Jucimara é de São Miguel do Oeste, lá na fronteira. Ela é da quase fronteira do Paraná ou da quase fronteira de Santa Catarina, ali com a Argentina, ali. A Jucimara foi secretária de ensino na UniOeste, na UniOeste, lá em São Miguel do Oeste, depois desceu aqui para o litoral, foi secretária acadêmica na Unisul, depois trabalhamos juntos, onde ela foi vice-diretora do campus Unisul Virtual. Saí, ela assumiu a direção e humilhou. Eu deixei com 11 mil alunos, ela levou para 14 mil. Me deu uma humilhada daquela de sapato de bico fino, assim, pisou com o sapato, assim, no meu calo, ali. Mas isso me orgulha muito, porque foi uma pessoa que trabalhou comigo muitos anos, depois foi para Veiga de Almeida, depois foi para Antônio Paiva, depois foi para o Nordeste, e hoje é reitora na Uni Horizontes, lá em Minas Gerais. Jus, o que, que eu menti ou omiti a seu respeito? Teu microfone está fechado.
É uma longa jornada aí da educação. Boa tarde, uma alegria estar aqui contigo, Vianney, com Pacheco, com Evandro, meu colega da Hope. Acho que a gente tem aí uma longa trajetória na educação. Vamos trocar um pouco de ideia hoje nesse cenário que está meio turbulento aí do Ministério da Educação e sacudindo aí com a cultura digital, trazendo inovações aí para a gente pensar um projeto novo para o nosso aluno que é digital. Nós vamos em frente agora. Eu vou mostrar para vocês aqui a programação da Roper, que tem coisas maravilhosas no cenário chegando aí. Eu queria achar a programação aqui, mas eu não achei. Eu acho que eu fui abrir uma tela aqui e eu acabei fechando. Deixa eu achar aqui. Achei aqui. Pronto, achei aqui, está aqui. Está no ar para vocês já aqui agora ou não? Ainda não levantei no ar. Não, né? Eu preciso Não, compartilhar. Ainda Ah, então não. deixa eu ainda não. compartilhar a tela aqui. É essa tela aqui, compartilhando agora a tela com vocês. Chegou aí, Márcio? Sim. Tá, então, essa bateria de webinars da Roupa, ela só existe porque nós temos um conjunto de patrocinadores, entre eles a Telesapiens, que é uma OPM, ela trabalha com recursos digitais, ela consegue ampliar o seu catálogo com conteúdos, com emendas completas, currículos completos e tecnologias. Para você saber como funciona, tem um contato aqui no chat do André, ele vai te atender e explicar como é que você pode, com uma parceria de OPM, expandir o seu catálogo e a sua fronteira. Nós temos também o apoio da Liceu. A Liceu é a principal ferramenta do grupo técnico e a Liceu está em mais de uma centena de instituições no Brasil inteiro como um sistema acadêmico completo, uma espinha dorsal completa onde você pode plugar todos os seus módulos ou ela mesma, a própria Liceu, tem todos os módulos. Para você saber como é que o Liceu funciona, o Fábio Cesp, que é o diretor-geral do Liceu, está no chat aqui o contato com ele para você falar e turbinar a área digital da sua organização. Na área financeira, nós temos o apoio da Princípia, que é uma fintech focada em estabilização das receitas de uma instituição de ensino superior ou educação básica. O conceito é receita garantida, gestão financeira completa. Como que isso funciona? Fala com o Diogo Fonseca, tem o contato dele no chat aqui, e o Diogo vai te explicar como a princípio funciona para ajudar você. Semana que vem, nós vamos ter um webinar aqui, porreta na boca. Nós vamos discutir inteligência artificial e as mudanças que isso está provocando na regulação e gestão acadêmica. Sim, está mudando tudo. A gente às vezes nem percebe, mas quando você abre o olho, já mudou tudo. Quem que vem discutir com vocês aqui? O Jean Martina. O Jean Martina, para quem não sabe, é o pai do diploma digital no Brasil. Ele é do grupo do GT, que implantou o diploma digital, e ele não parou por aí. Ele é especialista em dados, blockchain, professor na Federal de Santa Catarina aqui e professor lá na Inglaterra, também na Universidade de Hartford. E eles agora estão pensando coisas que é usar a inteligência artificial para integrar os dados com as instituições e fazer tudo em tempo real no Ministério da Educação e no INEP e na CAPES. Ele é endiabrado, esse menino. Junto com ele vem o Fábio Cesp, que eu acabei de falar aqui, que é a pessoa que lidera dentro da técnica o desenvolvimento tecnológico aplicado à educação, às rotinas da educação. O Fábio, ele é especializado em tecnologias digitais aplicadas à educação, seguramente um dos maiores especialistas no Brasil. E eles vão mostrar para você como é que está mudando tudo na regulação e na gestão acadêmica. E na outra semana, tá? No dia 10 de abril, nós vamos parar o Brasil, porque nós vamos estar discutindo o novo ENAD das licenciaturas, prova todo ano, tá? Questão prática. O estágio vai ser incluído. O plano de aula que o aluno utilizou no estágio vai ser avaliado. Então, é uma agenda obrigatória. Pode convocar aí, reitor, mantenedor, pró-reitor, diretor de ensino, coordenador de curso, todo mundo, dia 10, 3 da tarde, num webinar promovido pela ANUP e pela Roper. Quem que vem? O presidente do INEP, o Manuel Palácios. A presidente da ANUP, a Beth Guedes, que também é do CNE. O Adriano Coelho, presidente da Roper, e esse teu escravo aqui que vai fazer a mediação. E a Roper atende você em todas as áreas de demanda da sua instituição, com uma consultoria completa. Você entra no site da Roper e vai ver tudo que nós temos ali de tecnologia, de acadêmico, todas as áreas a gente vai poder estar atendendo com você, conectado para estar em contato com você, sendo que a Roper nasceu e ainda é líder em inteligência de mercado de ensino superior no Brasil. Depois desse webinar,
vai no site da Roper para ver o podcast sobre a ameaça da reforma tributária para a educação. Combinado? Combinado. Então, agora, sem mais nem menos, eu quero 30 segundos a 1 minuto de um spoiler de cada um de vocês. Pacheco, querido, 30 segundos a 1 minuto, me dá o foco da tua fala. Minha fala ela vai ser predominantemente provocadora, né? Eu venho com talvez mais perguntas do que respostas, e ela vai se dividir em 3 linhas temporais, né? E elas muito curtas, o intervalo entre a primeira e a última, porque, como eu tinha falado aí na minha abertura, é um setor onde as emoções não cessam jamais, né? Um dia nunca é igual ao anterior, e a gente tem aí, inclusive, o tema do Vianney de abertura, vai falar um pouco sobre agora a nova postura do MEC em relação ao ensino à distância. Então, eu estou aqui hoje para deixar mais dúvidas na cabeça de vocês do que esclarecê-las. Evandro, querido, 30 segundos a 1 minuto, qual que é o teu foco? Oi, assim, eu pretendo ter como foco a questão do polo no aspecto qualitativo, certo? Assim, tentar passar a questão, uma questão conceitual, né? Mas tá passando dicas também acerca da operação. E eu quero dialogar precisamente assim com as pequenas e as médias IES. Assim, nesse sentido, eu quero passar algumas dicas para esse pessoal que está começando, que começou lá em 2017, lá com a flexibilização, e hoje está peleando aí. Então, eu quero trazer algumas questões que a gente aprendeu na caminhada para estar contribuindo. Basicamente é Evandro, isso. o que é peleando? Peleando é trabalhando, é procurando soluções, é crescendo na prática dentro da operação. Ok, que isso é uma linguagem muito do Sul, não está morto quem peleia. Aí eu pedi para o Evandro traduzir para a gente Sim. colocar aqui. Jucimara, querida, em 30 segundos a 1 minuto, qual que é a sua peleia? A minha peleia é justamente fazer uma reflexão da inovação dos serviços e da aprendizagem na perspectiva do aluno. Aluno digital, cultura digital, o que este aluno espera e requer, e o que essa cultura digital traz de necessidade com ela, na inovação dos serviços e da gestão da aprendizagem. Ok, excelente. E eu vou abrir essa sessão aqui agora com uma fala muito rápida que eu prometi, que é fazer uma síntese sobre a pressão do MEC contra a educação à distância. Carregou a minha tela aí? Carregou, né? Tá. O que é a pressão do MEC contra a ED? O que está acontecendo? E por que tem esse toquinho aqui embaixo desse calendário? Porque nós temos grandes marcadores na EAD no Brasil, né? Em 1995, tudo começou. No Mato Grosso, lá com o Paulo Espera, Cátia Morosov, todo mundo lá, e com a Federal de Santa Catarina aqui. Na verdade, tinha começado antes na USP com a Escola do Futuro, lá com o Lito, lá, mas era conceitual. Na operação de EAD, 95 é o grande marco. 2001 tem a grande expansão privada, qual não para depois das outras universidades. 2006 para 2007, o MEC tranca tudo. Uma gestão muito fechada no MEC congelou a expansão da EAD, condenou as operações digitais que estavam nascendo. Isso só foi liberado em 2013, com a Cleonice Reim, que fez uma nota técnica avaliando as IES pela qualidade da entrega e não pela obrigação de seguir um modelo que na época era imposto pelo MEC, copiando uma experiência do Rio de Janeiro. Aí depois nós temos um intervalo com polos trancados de expansão. 2017 destranca os polos. Aí tem uma abertura e todo mundo pode fazer a expansão. 2023, o MEC volta a andar para trás. O MEC dá um passo atrás. Por isso que 2023 está colocado aqui e 2024 vem logo em seguida ali. 2023, em março, o MEC recria, né, reanima um grupo de trabalho para discutir a oferta de AD, aplicando o sobrestamento para processo de direito, que nunca foi liberado, só nós tivemos em Santa Catarina, odonto, psicologia e enfermagem. Esse grupo ficou ali, estava dormindo a soprar a brasa. Setembro de 2023, esse grupo de trabalho apresenta um relatório. Paradoxalmente, ninguém nunca tinha pedido odonto para EAD, e isso foi muito contrário ao direito, contrário à psicologia, contrário à enfermagem. Foi um relatório muito negativo, um retrocesso. A sociedade respondeu, acadêmica, contestando o relatório, pelas entidades acadêmicas, científicas e pelas entidades do setor
Também todo mundo contestou esse relatório. Aí depois, em outubro do ano passado, quando sai o ENAD, o ministro, de graça, critica a IAD, dizendo que a IAD não tinha qualidade. A nossa resposta pela comunidade foi mostrar que, na formação específica, a EAD tinha, na média do ENAD, nota maior do que a do presencial. Então, aquela crítica do ministro não se aplicava, não era aplicada. Na divulgação do censo, também em outubro, o ministro volta à carga e dizendo que não concordava com aquela expansão da EAD, que era muito aluno, não sei o que lá, e que ele ia proibir os cursos 100% online, principalmente nas licenciaturas. Eu fui no EMEC, não existe nenhum curso 100% online autorizado. A lei cogita, mas nunca foi autorizado. Então, também não tinha pertinência essa colocação. Logo em seguida, o MEC lança uma consulta pública de teor restritivo à EAD. E logo que fecha a consulta pública, nem deu tempo de ler nada, já sai uma portaria vetando credenciar e autorizar faculdades que iriam ofertar licenciatura em saúde na IAD, não poderiam credenciar com a oferta desses produtos. Quem já estava andando, ofertando, mas quem queria chegar não ia poder. O que a sociedade respondeu? Se ficasse valendo aquela premissa colocada e expandindo para quem estava em operação, se viesse a proibir licenciaturas de saúde, quase 2.000 cidades no Brasil iam ficar sem essa oferta e ia faltar professor nas escolas já em poucos anos. Hoje já faltam 410 mil professores licenciados. Tá? Se proibisse a EAD, ia piorar ainda muito mais. Em janeiro de 2024, a série solta uma nota técnica abrindo o procedimento preparatório de supervisão, é o que está escrito na portaria da série, lá na nota técnica, listando IES que teriam mais de 500 alunos por docentes na razão da EAD. A sociedade respondeu, mas não existe essa premissa na legislação. Vocês estão exigindo uma nota técnica, sendo que não há indicador com essa métrica. A sociedade respondeu e contestou. Em fevereiro, tivemos uma troca de comando nas sedes. Assumiu a professora Marta Abramo, que está lá colocada, e o MEC renovou a portaria do sobrestamento. Né? A informação pública é que o MEC renovou para ver como é que vai encaminhar as questões da EAD. O que aconteceu? A impressão que eu tenho é que o MEC deu uma refluída, porque o ministro já faz aí algumas semanas que ele já não toca mais no assunto da EAD, teve uma troca de comando nas séries, a portaria foi renovada, mas o discurso não voltou com tanta agressividade. E agora, em março, o INEP anunciou o ENAD anual para os cursos de licenciatura. A minha leitura, não conversei com ninguém a respeito disso, é que o MEC pode estar saindo da posição da proibição e migrando para uma posição de monitoramento mais próximo da qualidade, tanto no presencial quanto na EAD, porque a proposta do INEP de avaliação anual ENAD vale para presencial e vale para EAD. Esse é o resumo da ópera. Quais os próximos capítulos da pressão contra a EAD? Não se sabe, não sabemos. Mas a minha leitura é que o Ministério da Educação está menos beligerante. Pronto, falei e eu passo agora a palavra para o nosso primeiro palestrante, que será o Ricardo Pacheco, que vai encantar o Brasil com a sua abordagem. Ricardo, toca o terror. Obrigado, Janei. Bom, a sua apresentação facilita um pouco a minha exposição, né? Porque você já traçou uma linha do tempo aí do ensino à distância no país desde os primórdios, né? Eu vou tentar me ater a uma linha temporal mais recente, mais próxima, e eu vou começar dividindo ela no que eu chamo de pré-decreto 9.057, que foi a flexibilização do modelo, né? Foi o novo marco regulatório do decreto 9.057 em 2017, em que até então um processo de credenciamento de um polo de educação à distância demorava cerca de 2 anos para ser aprovado, né? Ele permanecia. Você montava um dossiê com diversos documentos, todos eles muito excessivamente burocráticos, jogava-se isso numa gaveta qualquer lá no MEC. Isso demorava até 2 anos, dependendo do lobby que a instituição tinha em Brasília. E, além disso, você tinha a presença, a visita física do MEC no endereço apontado, verificando toda a infraestrutura disponível. E vale lembrar que, naquela ocasião, a exigência do MEC para se credenciar um polo de EAD era absurdamente exagerada, né? Então, ela exigia, por exemplo, a presença de biblioteca física, né? Além
de já na época, né, até o ano de 2017, a gente já está trabalhando com bibliotecas virtuais, como é que ainda exigia que os polos tivessem sua biblioteca física? E espaços dedicados de coordenação, de tutoria. Então, isso fez com que a característica física dos polos naquela ocasião, no pré-9.057, eles tivessem entre 200 e 400 metros quadrados de superfície. Eram polos grandes, né? E, óbvio, né, polos grandes resultam em aluguéis caros, né, investimentos de capex, de reforma, de adaptação imobiliária caros, investimentos eram todos eles muito altos. Mas, naquela ocasião, ainda se fazia algum sentido, ou pelo menos os empreendedores, parceiros de Polo EAD, eles ainda tinham uma certa motivação, porque o negócio ainda era economicamente viável, considerando o ticket médio praticado na época. Então, eu era capaz de fazer investimentos mais altos, né, numa estrutura de Polo EAD, passava pela via crucis de aprovação do Ministério da Educação, e quando eu abria efetivamente o meu negócio, o meu polo, eu já tinha investido um capital bastante considerável naquele negócio, mas era uma época em que o retorno e a oferta de polos era, obviamente, muito menor que a oferta atual. Então, passado esse período pré-9.057, chegou o muito bem-vindo decreto 9.057, que o Evandro já mencionou, e o Vianney também, que foi o que, mais uma vez, flexibiliza, né, a operação de educação à distância como um todo, e particularmente a questão da expansão. Ok? Se até então eu necessitava de tempo, dinheiro e paciência para ter um polo credenciado, a partir de agosto de 2017, eu precisava ter apenas um critério para poder partir para uma expansão mais acelerada: meu conceito institucional. Então, se o meu conceito institucional fosse 3, eu tinha direito a 50 polos por ano. Se meu conceito institucional fosse 4, 150. E se fosse 5, 250. Tá? Obviamente, os grandes grupos que tinham, né, nas suas holdings, né, as empresas listadas tinham já muitas instituições de ensino, então eles praticamente tinham uma capacidade infinita de expansão. E com o dinheiro, que o capital que eles tinham, eles eram capazes de sair de 100 polos a 2.000 num prazo muito curto de tempo. Então, contrataram equipes gigantescas, profissionais muito competentes, muito eficientes, equipes que eram compostas por 50, 60, 70 pessoas numa equipe de expansão. E aí se começaram o que eu chamei na época de nova corrida do ouro. Porque, como no Brasil a gente nunca tem muita certeza, até o passado é incerto, havia um certo temor de que o MEC pudesse voltar atrás na flexibilização, e aí essa flexibilização aí de 2017 podia se esgotar em menos tempo que as empresas eram capazes de crescer. E aí as instituições como um todo saíram de uma quantidade pequena de polos para quantidades gigantescas de polos. E isso trouxe, obviamente, uma super oferta do serviço de educação à distância no país inteiro. Né? Até então, muitos municípios e estados do país não estavam servidos pelo ensino à distância, e foi a partir de 2057 que, praticamente hoje, pouquíssimos municípios, né, dos mais de 5.600 municípios brasileiros, não têm a educação à distância, ou, no mínimo, muito próximo Pacheco, daquele município. eu não Oi? tenho o número exato, mas mais de 3.500 municípios já têm pelo menos um polo de AD em operação, É por aí, é sem por aí. contar os polos que estão registrados, mas ainda não estão operacionais. Então, você tem hoje na Isso. faixa aí 30.000 polos operacionais, que tem pelo menos aluno matriculado, e tem mais uns 10.000 lançados no EMEC, mas ainda sem Estão em alunos. Então, Meca. você tem 40.000 polos registrados no MEC e cerca de 30.000 já com alunos. Você falou que tem uma super oferta. A super oferta pode ser de polos e também pode ser de produtos, né? Porque a gente Sim. tem 3 milhões a 4 milhões de matrículas ano para 24 milhões de vagas ofertadas. É isso, exatamente isso, Vianney. Obrigado por ter complementado aí o raciocínio. E nesse momento, é óbvio que o polo, que era até então o que eu chamava de um polo jurássico e obeso, porque ele era de 400 metros quadrados, gastava-se muito dinheiro, tinha-se muito metro quadrado disponível para pouquíssima ou baixa frequência, ele passou ao que eu também chamei na época, no pós-2017, de o polo PDV, porque para as instituições era importante crescer a sua base de alunos, e isso se deu
por esse processo acelerado de expansão, onde os polos já não tinham mais 300 metros quadrados, mas sim 50, 60, 70 metros quadrados. Os polos não tinham mais equipes complexas, que incluíam, inclusive, tutoria, que era uma exigência legal do pré-2017, e sim equipes muito enxutas e focadas no comercial. Então, a partir do decreto, o que se viu, e essa expansão gigantesca que aconteceu na quantidade de polos, se deu exclusivamente no chamado no polo PDV. O polo passou a ter um papel de vendas muito mais importante do que qualquer outro papel no processo de ensino-aprendizagem. E isso se traduziu em números concretos de crescimento da base de alunos de todas essas instituições. Elas saíram de 40, 50 mil alunos para 400 mil alunos. Né? E isso só foi possível porque o modelo de polo PDV, que era mais barato, mais rápido de ser implantado, e que também se deparou com uma queda vertiginosa do ticket médio, e o parceiro não podia mais pagar o aluguel de 300 metros quadrados, apenas de uma loja de 50, 70 metros quadrados. Ele não podia mais investir 400, 500 mil reais em capex no polo. Ele podia investir 50, 60, 70 mil em meia dúzia de computadores e a obra de engenharia. Então, nesse momento, né, esse momento do polo PDV, o mercado efetivamente cresceu muito a sua base de alunos, mas criou um modelo que era muito distinto daquele que eu chamo de Jurássico obeso. Né? Ele era enxuto e esquelético, ele era pequeno, ele era simples, ele tinha o suficiente para captar, e não havia uma preocupação de fazer dali um polo de apoio presencial efetivo, como se chamava antigamente, os polos EAD eram chamados de polo de apoio presencial, porque, de fato, esperava-se que eles apoiassem os alunos de uma forma presencial. E agora, desde o início do ano passado, né, com o novo MEC, e o Vianney aí destrinchou de forma brilhante a cronologia dos fatos, a gente se depara com um órgão regulador que está dizendo o seguinte, ó, acabou, eu não estou gostando do que se tornou o negócio EAD, né? Eu não estou gostando de sair para 30 mil polos, eu não estou gostando de sair para milhões e milhões de alunos de EAD, e de uma forma que é uma mistura de preconceito com ignorância, o MEC fez uma análise equivocada da qualidade do serviço de educação à distância. Pacheco, chegou uma hora que eu pensei que o MEC estava contra a torcida do Atlético. Porque a torcida do Atlético, falando em campo assim, eu acredito, eu acredito. E o MEC passou a falar assim, eu não acredito, eu não acredito. Aí eu peguei e respondi, falei, vamos para os números, vamos comparar o desempenho. E o desempenho no ENAD da EAD é parelho com o presencial. Então, não tem por que o MEC entoar o anti-hino do Atlético. Nenhum motivo. Mas o sinal que o MEC está mandando, e aí eu acho que é legítimo alguma coisa, alguma parte dessa preocupação, Vianney, é que, de fato, a gente precisa discutir a questão da qualidade do EAD que está sendo ofertado nessa escala tão grande, de forma tão capilar nesse país gigantesco. Né? E aí está tudo bem, eu acho que essa questão é necessária, eu concordo, a gente precisa resolver questões que nesses últimos anos talvez tenham sido deixadas em segundo plano. E aí entra a minha terceira linha temporal. Poxa, se eu já não posso eu não posso voltar para um polo obeso e jurássico que eu tinha no pré-9.057, e eu não posso operar com um polo enxuto e esquelético do pós-9.057, porque eu preciso me envolver mais no processo de ensino-aprendizagem, qual é o polo que eu vou ter agora, né, nos próximos anos, tendo em vista os sinais que o MEC está mandando? E vamos lembrar que quando o MEC fala muito a respeito da qualidade do EAD, não é só o setor que se preocupa com essa discussão e se envolve nela, são os consumidores, são os clientes. É perceptível a hesitação de algumas pessoas ao escolher o modelo de educação à distância quando o MEC começou essa campanha a partir do ano passado. Eu vi, ninguém me falou, pessoas e alunos que diziam, poxa, mas eu vou ter problema se eu me formar no EAD, porque está se falando tanto nisso. Então, o ponto daqui para frente, essa é a pergunta, né? Eu estou me aproximando aqui do meu tempo, eu queria encerrar essa minha fala com duas perguntas muito simples. Se eu não posso voltar aos tempos do polo obeso e jurássico, porque economicamente eu não sou capaz de fazer acontecer, eu não posso investir
num setor cujo ticket médio caiu pela metade e o metro quadrado e o cimento continuam em alta, continua sendo muito caro. Mas, ao mesmo tempo, eu não posso ter um polo esquelético e enxuto, como o polo PDV se tornou nesses últimos anos, porque agora eu preciso interferir no processo de ensino-aprendizagem de alguma forma, o que significa que eu vou ter que me preparar para receber alunos com mais frequência nos meus polos. A pergunta é: qual é o modelo de polo que seja economicamente sustentável e que possa, de fato, contribuir para essa qualidade que eu acho que, de uma forma consensual, todos nós, o setor, os alunos e o próprio Ministério, entende que é importante. Qual é o tipo de polo que a gente vai ter daqui para frente? Ó, Ele não eu pode ser anotei obeso aqui, ó. e não pode ser esquelético. Eu anotei aqui, Oi? ó. Perguntas do Pacheco. Se eu não posso voltar aos tempos do polo obeso e jurássico, mas ao mesmo tempo não posso permanecer como um polo esquelético, qual seria o modelo de polo economicamente sustentável para responder à qualidade demandada? É isso? É isso, perfeito. Então, E a segunda pergunta, estou Vianney? colocando no chat aqui a primeira. Vai a segunda agora para encerrar. E a segunda pergunta, obviamente que tem tudo a ver com a primeira, considerando esse hipotético novo polo que eu preciso ter, né, num futuro próximo, médio, até onde o setor está disposto a discutir o economics disso, né, a equação financeira? Porque ou eu preciso trabalhar para ter um ticket médio maior, ou eu preciso discutir o repasse que eu passo para o parceiro, mas como é que eu equilibro isso? Porque, como dizia, né, o finado Milton Friedman, né, Vianney, não existe almoço de graça. Se eu quero ter um polo e ter estrutura física e ter pessoas para interferir no processo de ensino-aprendizagem, alguém tem que pagar essa conta. Então, essa é a segunda pergunta que eu deixo aí para os nossos convidados. Até onde o setor quer fazer um esforço financeiro para poder, de fato, dimensionar o que será o novo polo nessa frente? Não estamos te ouvindo, Vianney. Você está Considerando esse mutado. hipotético novo polo em que eu poderia ter, até que ponto o setor está disposto a discutir a equação financeira de sustentabilidade dos polos? Combinado, já foi Perfeito. para todo mundo aí, então. É isso? Perfeito. Muito Pronto, obrigado a falou. todos aí, Não, viu? básico. Perguntas para o Pacheco? Coloca no QIA, tá? E agora eu vou passar a palavra aqui para o meu colega Evandro Souza. Para quem perdeu a apresentação, o Evandro é o pró-reitor de ensino do Unirios, tá? Maravilhoso, na beira do Rio São Francisco, lá na confluência da Bahia, lá em cima, lá, tá? E ele vai trabalhar com a gente aqui, seria o polo, a cereja do bolo da IAD, então, ainda no tema de polo aqui, e depois a Jucimara vai trazer o tema para a sociedade. Combinado? Vamos lá, então. Evandro, tem o seu tempo aí para encantar o Brasil. Obrigado, Vianney. Eu quero ajudar, ó, a responder a pergunta do Ricardo, ali, que eu acho que é bem relevante, bem válida, né? E eu começo também com uma pergunta, que seria o polo a cereja do bolo na EAD? Então, vamos tentar também chegar no final da apresentação, aqui no final da nosso webinar, também já ter essa resposta aí, né? De alguma maneira. Então, assim, eu quero começar dizendo assim, eu acho que não faz muito sentido pensar a educação à distância sem considerar o polo de apoio presencial. É imprescindível, né? As duas coisas têm uma relação muito próxima e muito estreita. É claro que o conceito do polo ele foi alterado ao longo desses anos, como já foi dito pelo Vianney e pelo Ricardo, mas ele ainda está muito presente, né? Porque o polo, de alguma forma, ele viabiliza as ações de caráter pedagógico e comercial lá na ponta, né? Sem ele, muitas coisas ficam vagas e necessitam aí de um melhor esclarecimento. Além disso, o polo, né, seja ele um polo mais parrudo, mais robusto ou um polo mais simples, ele vai levar sempre o nome da IES, vai dar visibilidade para ela. Então, o polo, né, no estado da arte dele, na concepção ideal, ele tem que trazer identidade e pertencimento, né? E também ele valoriza também e demonstra a qualidade do produto. Então, para mim, isso são alguns aspectos fundamentais aí e que atrelam o polo à educação à distância, né? É imprescindível. Então, eu também, seguindo a linha dos meus colegas, eu trago aí uma linha do tempo e falo alguma coisa acerca das mudanças no regulatório.
Então, eu vejo 2008, quem viveu 2008, quem estava na operação em 2008, que passou pelo TAC, pelo processo de desativação aí de 1.337 polos, no mínimo, né, sabe como as regras, naquele momento, o Ministério da Educação se voltou para a educação à distância e principalmente o polo e trouxe novas diretrizes, né? Nesse momento, em 2008, ele fez algo que alterou profundamente, que foi proibir a oferta de cursos fora da sede do polo. Até 2008, o polo constituído ele podia ofertar curso num salão paroquial de uma igreja, numa escolinha, enfim, né? Depois de 2008, isso não pode mais. E além de ser descredenciado ali em 1337, fora outros que desistiram, né? Fora outros polos que foram naturalmente extintos pela própria IES. A partir de 2009 até 2017, veio um rigor regulatório, né? Em que abrir um polo era quase tão complexo quanto abrir uma IES. E o Pacheco foi cirúrgico ali na análise que ele fez, né? Então, pô, a, a busca, a luta era grande ali, você tinha que investir vultuosos valores, né? A instituição, o parceiro, para montar o polo, com a biblioteca, com o laboratório de informática, com toda a infraestrutura que muitas vezes era subaproveitada, né? Mas e também em outros casos era a ambiência de faculdade tão sonhada pelo aquele estudante que vivia naquelas regiões isoladas, que estava chegando na educação superior, que até então não tinha tido a oportunidade, e tinha um espaço de aprendizado, de troca, que era um espaço interessante, tá? E chega 2017, vem a simplificação do processo de criação de novos polos, vem o decreto 9.057 e logo em seguida a portaria normativa número 11, também de 2017, que vai dar facilidade para a expansão. E é aqui que é uma grande oportunidade para as pequenas e médias IES, né? É nesse momento que acontece um alvoroço aí, né? Cria-se a possibilidade da faculdade ser credenciada para oferta exclusivamente de EAD, não precisa ter mais aquela faculdade que é credenciada no presencial para depois credenciar EAD. Então, você cria a faculdade virtual e também cria o polo, o polo sede como sendo um marco regulatório, condiciona o conceito da sede para a abertura de novos polos, do conceito 3 ao conceito 5, ali você faz de 50 a 250 polos. E chega a 22, aí a gente tem um total de 25.774 polos cadastrados, com a matrícula de mais um estudante, de pelo menos um estudante, são polos públicos e privados, né? A gente sabe que esse número já aumentou, e a gente sabe que também tem os pontos de oferta, que são cadastrados, mas não tem estudantes, e também já inflacionou bastante. E agora a gente chega em 2024, o Vianney ele fez algumas proposições ali e já faz algumas indicações de a possibilidade de a gente ter um maior rigor aí no acompanhamento e no regulatório referente aos polos. Então a gente tem que estar de olho. Tá? O cenário atual, a gente tem o crescimento dos polos, a gente tem a vulgarização da abertura de polos, simples pontos com poucos ou nenhum estudante matriculado. Então, isso não deixa de ser um problema, né? Porque se você se voltar para o online, você vai perceber que o online ele precisa de pouca infraestrutura física, mas ao mesmo tempo tem que ter uma âncora lá, né? Você não pode esvaziar o conceito do polo para ele virar simplesmente um ponto de oferta, um lugar para fazer avaliações presenciais, né? Também a gente vê no cenário atual a pulverização, né? Que você tem a pulverização da captação em diversos cursos através da operação mais simples e menos custosa. Então, você tem aqui a possibilidade de você ampliar o número de matrículas, porém, com uma operação simples e menos custosa. O Pacheco ali, ele falou sobre vários aspectos dessa questão da complexidade do polo, da infraestrutura, mas, ao mesmo tempo, agora a gente vive o contrário disso, né? O esvaziamento conceitual do polo, né? E também eu vejo que a força estratégica do semipresencial, que é uma operação mais custosa, mais complexa, porém necessária no atual momento aí da abertura de novos cursos da área da saúde,
curso da área da engenharia, que vai precisar o retorno dessa estrutura parruda do polo, né? E a viabilidade econômica variável, né? É difícil ganhar dinheiro com o polo. É um processo de muito esforço, né? De muito marketing, de muita procura para conseguir dar a viabilidade econômica, principalmente para as pequenas e médias IES que começaram em 17 e estão caminhando nesse sentido agora de conseguir um lugar ao sol também, com matrículas e se capitalizar para superar o ponto de equilíbrio, né? Ter um tanto de matrícula que dê um certo conforto econômico para que você tenha algum retorno, tá? Então a gente desenha a expansão como dessas pequenas e médias, né? Eles não pode ser uma aventura, né? Porque não é um ambiente para se aventurar, é um ambiente que ele não é um conto de fada, ele precisa ser muito bem planejado. Então daí entra o plano de negócio, né? E a consolidação na marca, com a abertura do polo. Não é só a pequena ir lá abrir um polo, né? Um ponto de oferta e imaginar que isso vai naturalmente vai atrair os estudantes. Não vai. É um processo árduo, é um processo de convencimento, de captação, né? De você provar para aquela comunidade que a instituição que ali está se apresentando, ela tem experiência, né? Ela tem experiência de mercado, ela consegue ter uma abrangência maior, então é necessário equilibrar o equilíbrio na expansão, porque você precisa ganhar experiência, você precisa experimentar o mercado, você tem que ter um centro gravitacional, eleger um centro gravitacional. Muitas instituições elegem o nacional, né? Pensam, não, eu vou fazer a minha atuação a nível nacional, mas esquecem da EAD regional, que precisa também ser garimpada, prospectada e tudo mais. Então, assim, às vezes a quantidade de polo, aliás, na maioria das vezes, a quantidade de polo não é sinônimo de qualidade, né? Ao contrário, às vezes, você tem o quantitativo, mas você acaba fugindo do qualitativo, que eu acho que é o ponto-chave aqui na cereja do bolo, né? E então eu trago aqui para o pequeno e para o médio, é muito importante as parcerias, né? Então, para consolidar a expansão, você precisa, além de ter polos próprios, né, você também tem que ter a prospecção de parcerias, né? Inclusive, você pode hoje ter polos compartilhados com outras IES, né? Que muitas vezes não é uma coisa fácil, porque você tem que entrar num entendimento ali, ter um contrato, ter algo do tipo, mas existe a possibilidade, e muitas IES já estão fazendo isso. O resultado disso é subjetivo. A gente não pode afirmar que é um ganho substancial, mas pelo menos você consegue dividir a conta, né, do aluguel do imóvel, por exemplo. E a outra questão importante é as parceiras que possuem máquina de venda. Por exemplo, você tem aquelas empresas que fazem um marketing de venda e muitas vezes essas empresas já têm casos no mercado que elas direcionam a oferta de determinado produto, de determinada universidade e condicionam o crescimento dessas matrículas, né? E tudo mais justamente ao rateio de uma porcentagem do valor das mensalidades. Tá? Isso acontece já e tem alcançado um relativo sucesso. Tá? Como o nosso mercado educacional brasileiro da EAD e do polo ele é muito criativo, né? Bem criativo, né, Ricardo? Extremamente. Então a gente tem ali várias formas de organizar a arquitetura pedagógica da IES, né? Então a gente tem como encaixar isso na operação. E aí você vai ter aquele polo obeso, grande, né, que alguns chamam de superpolo. Tu tem o polo deixa eu puxar para cá, com aulas presenciais, o polo com aulas via satélites, o polo para realização de atividades online e o polo comercial, né? Vocês têm variáveis do polo dentro da operação EAD que pode vir a te ajudar, né? Mas isso mostra também que tem a tendência do semipresencial em ambiente de faculdade. De alguma maneira, isso está voltando e tem que ser levado em consideração.
Então, como a gente pode ser diferente em um mundo competitivo, um mercado competitivo? Então, o polo como um espaço de convergência, o vínculo com o município, que é extremamente importante, o polo como um balcão de negócio, ter foco no relacionamento, ter foco no estudante, né? Se relacionar no polo. O polo não pode ser um lugar, um simples endereço. Ele tem que ter relacionamento com o aluno gosta de ir no polo, ele gosta de se sentir acolhido, tem que ter o engajamento nas redes sociais. Isso é primordial para o sucesso da operação no polo EAD. Também tem a questão, o polo como uma unidade de negócio. Então, eu trago aqui para quem está começando, para quem tem uma operação que ainda não está escalando, eu trago aqui algumas métricas para determinar, para determinar as metas de captação, ou seja, os repasses que você vai fazer com o parceiro. Então, a gente vai aí, Adriano, desde ô uma Evandro, captação. Oi. eu estou nas métricas do tempo aqui, tá? Tá, sim, tá, já tô. Então a gente tem essa possibilidade de você ter desde a meta 1 até a meta 5, que você vai calibrando o repasse e benefício para o parceiro. Você vai de 35% a 50%. E você também tem um ranqueamento dos polos EAD, que você cria a medição de desempenho por indicadores. E daí isso é muito importante levar isso para o polo para que você possa ter um desenho da excelência do atendimento no polo, que passa desde o atendimento às métricas de captação e vai desde a produtividade até questões relacionadas à retenção e permanência. Então, você tem um ranqueamento que vai do diamante ao bronze, que é uma sugestão que eu trago para quem hoje tem uma operação que está tentando escalar, né? E tentando trazer o polo para próximo da IS. E o Polo EAD, né? Ele traz essas questões aqui de cereja de bolo, né? Ele faz parte do planejamento estratégico da IES, importantíssimo. Ele desenvolve o mercado regional. Ele promove a presença da IES em diferentes lugares, né? Ele articula a garantia das atividades presenciais, a prática, a extensão dos estágios. Tem a proximidade com o acadêmico e também alcança locais bem distantes da sede da IES, né? Então, para finalizar, eu trago aqui que o ganho da operação no polo, ele não se dá pelo aspecto quantitativo, não é pelo número de polo que você tem, certo? Mas sim pela qualidade dos polos na sua capacidade de captar e reter os estudantes. É a qualidade do produto, a identidade e o pertencimento. Então, assim, se você considerar isso, sim, o polo é a cereja do bolo na operação EAD. A grosso modo, a minha contribuição é essa, Vianney. Obrigado. Evandro, querido, muito bacana, muito obrigado. Você fez uma apresentação muito contemporânea, com infográficos, fácil de se compreender. Parabéns, ficou muito claro, muito lógico para todo mundo aqui. Quem tem pergunta para o Evandro, coloca no QIA, porque o Pacheco, o Evandro e a Jucimara vão responder todas, TODAS, todas as perguntas. Eu falei TODAS, todas. Combinado? Vamos lá, então. Agora. Jucimara Ruessa, para quem não chegou na apresentação aqui, a Jucimara é a reitora da Uni Horizontes, lá em Belo Horizonte, em Minas Gerais, tem presencial e tem EAD. Ela foi diretora-geral de EAD na UNIT, na região Nordeste, lá Newton Paiva, foi diretora-geral de EAD ali em Minas Gerais, também no Rio de Janeiro, e aqui em Santa Catarina, ela foi a diretora da Unisul Virtual, e inclusive na gestão dela se implementou um único curso de Direito na EAD no Brasil, que bateu o ENAD quase todos os cursos presenciais. Jucimara, querida, então agora você ficou aí, após a fala do Pacheco e do Evandro, com a cereja do bolo para fechar esse nosso webinar e colocar um tema que vai além dos polos. Então, Jucimara, você tem aí o seu tempo para encantar o Brasil, e eu digo, nós vamos responder todas as perguntas, nós vamos levar o webinar, então, até 16h10, para dar tempo de responder as perguntas todas após a fala da Jucimara. Bora! Obrigada, Vianney. Vamos em frente. Um desafio falar depois desses três feras, mas vamos lá. Desafio dado, missão dada, tem que ser missão cumprida. Vocês estão vendo minha apresentação? Tudo ok? Ela está em modo apresentação, não está em tela cheia. Agora sim. Pronto. Eu queria falar um pouquinho. Antes de mais nada, eu quero dar meu abraço para o Jackson aí,
o reitor da instituição onde está o Evandro, tem um carinho enorme pelo Jackson. A gente debateu muito, né, Jackson, lá em 2015, que polo seria esse que a gente implantaria da Universidade Tiradentes em Paulo Afonso. Foi aprendizado muito, muito sólido para mim, pelo menos. Bom, eu queria falar um pouquinho de sociedade, aluno, aprendizagem e falar da inovação de serviço e da aprendizagem, o que o aluno espera. Primeiro ponto, a IAD interiorizou, democratizou a educação superior. Para as mulheres, tem significado empoderamento, inclusão e mudança de vida. Mas, mais do que isso, eu quero também aqui agradecer ao meu colega da Roper, Paulo Prece, e toda a sua equipe de inteligência e mercado, que preparou para mim estes gráficos. Primeiro ponto, a educação à distância, ela nasceu no Brasil com as licenciaturas, depois a gente teve o portfólio da gestão, e depois a gente amplia a questão dos cursos de portfólio com a área da saúde. E eu vou abrir aqui o gráfico com a área da saúde. Vejam, de 2014 a 2022, a gente teve um crescimento do IAD de 40,7% de cursos na área da saúde, considerados aqui pela área de mercado, obviamente, os cursos que estão em vigência e autorizados pela portaria, biomedicina, educação física, temos enfermagem à distância, farmácia, fisioterapia, fono e nutrição. Quando a gente olha esse mesmo número da saúde, e eu fiz um recorte aqui da rede privada, a gente tem uma queda do ensino presencial em 5,2%. Segundo gráfico, a gente traz aqui a licenciatura. A licenciatura, ela continua numa perspectiva de crescimento, 6,8%, e o presencial, uma queda de 22,8%. Comecei com o Paulo e disse assim, o IBGE trouxe a estatística de que 70% dos municípios brasileiros têm até 25 mil habitantes. A área da Roper foi lá e olhou. Veja, quando a gente analisa esses cursos da licenciatura nos municípios de até 25 mil habitantes, a gente tem um crescimento do IAD de 11%, já representa quase 90 mil alunos que estão distribuídos nos polos e com crescimento da área da saúde. E uma queda de 19,5% do presencial. Olhando para isso, o que há de emprego numa cidade pequena? Tem escola, tem o posto de saúde, então, área da saúde, escolas e a área de comércio, e de gestão e de contabilidade são cursos que atendem às necessidades daquela sociedade. Ou seja, a IAD interioriza a educação superior no Brasil em áreas importantes que até então não estavam sendo oferecidas, dadas as dificuldades do aluno do interior se locomover para uma capital, né? Em homenagem ao Jackson, sair de lá em Sergipe, né? Sair de Paulo Afonso e ir para Aracaju significa custos para a família e para o aluno. Veja, quando a gente olha os cursos da área da saúde nos municípios de até 25.500 mil habitantes, a gente teve um crescimento de 37% e uma queda no presencial de 2,7%. Bom, por outro lado, nós estamos aqui falando de polo, esse dado também feito pela área de inteligência, é de um webinar que eu fiz ano passado, não conseguimos atualizar, eu trouxe aqui o dado, mas o INEP trouxe mais de 40 mil polos EAD no censo de 2022. Já era 17 mil, cresceu, explodiu 40 mil. Se eu estou olhando para um município pequeno, que tem o maior número de matrículas e que tem crescido e levado à educação superior, significa que eu estou olhando para aquele município e olhando a concorrência que eu tenho naquele local. A BRAF lançou esta semana uma pesquisa no qual ela entrevistou
4.000 alunos matriculados, e eles dizem que desejam um pouco de presencialidade. E aí está o que o aluno rejeita: falta de suporte, ensino de má qualidade, a qualidade do material didático, grade curricular menor, quer dizer, essa questão de encurtar muito tempo, de não contemplar as competências da DCN. Um curso presencial, ele tem que atender o desenvolvimento da aprendizagem do aluno, e ele tem que sair preparado na profissão que ele está para atuar no mercado. As faculdades com EAD não têm prestígio, uma leve desconfiança. Bom, agora, dados os impactos no pequeno município, vamos falar um pouquinho o que significa a cultura digital e o que ela espera dos serviços digitais. Primeiro ponto: a geração digital é mobile. As suas interações são na internet. Portanto, é estratégico a gente pensar, e é sobrevivência para o setor da educação, dar a atenção requerida desde a jornada de compra do estudante. Ele demora a tomar decisões, e as decisões dele estão calçadas em algumas coisas. Primeiro, que IES é essa? Ele precisa entender a IES, a metodologia, a marca, o suporte, o produto, o curso vai formar em quê, quanto ele vai ganhar, o que ele precisa dispor para o seu processo de ensino e de aprendizagem. Tão logo nós estamos falando de que a IES precisa produzir conteúdos que sejam úteis para responder essas perguntas, tem que produzir conteúdos que o polo tenha na mão para dar a presença da marca que ele precisa, e ele tem que fazer uma exposição inicial. Assuntos, conteúdos esses que são extremamente importantes para a operação do polo rodar na ponta. Há uma curva de maturidade do polo e ele precisa entender que produto é esse, que preço, que praça, concorrência. Então, o suporte da sede para o polo é fundamental. Consideração na jornada de compra para o estudante é ele entender que curso, que corpo docente, que estrutura, que depois apresentar depoimento de ex-alunos, contemplando o que aquele curso, o que aquele produto significou na sua vida, no seu trabalho e na sua formação. E, por fim, transmitir para que nessa jornada de compra a confiabilidade, as condições e os cases de sucesso para a gente transformar o lead em matriculado. Bom, aluno comprou, ele quer serviços digitais. Eu trouxe aqui uma tela do Fábio Cesp, do Liceu, que resume muito bem. Se o aluno é da cultura digital, ele quer um serviço no digital. E aí eu vou apontar aqui da jornada do aluno. Vou pegar aqui a esfera do registro acadêmico, da emissão de comprovantes, do atendimento. É mobile, é aqui a interação desse estudante. Histórico, Pix, cartão de crédito, espelho de notas, declarações, estágios extracurriculares, certificados, títulos, tudo isso geram para o aluno uma satisfação. Ele quer pronto atendimento. E esse atendimento, muitas vezes, ir para um ponto presencial é um fator que leva à insatisfação. Quem dirá desejar fazer um pagamento e não receber este pagamento, um boleto, um Pix, um cartão de crédito? Há uma fatia, obviamente, o nosso aluno da educação à distância, ele é classe CDE, ele tem um celular, ele utiliza para interagir com a instituição. Esse sistema acadêmico tem que ser leve, não só o sistema acadêmico, como a sala de aula. Vamos em frente. Eu acho que tem um ponto aqui muito importante na questão do polo, da aprendizagem e do que fazer nesse polo. O Pacheco trouxe uma questão muito importante. Se eu estou falando que eu tenho
num município de 25 mil habitantes, mais de 10, 20 players presentes, primeiro ponto, não está fácil achar parceiro investidor. Não está fácil, não está sobrando dinheiro assim. Se eu tenho 40 mil polos, eu preciso buscar um parceiro que faça parte do jogo. Esse parceiro precisa ter condições de apresentar um produto diferenciado. Então, um ponto. O polo sustentável, para o polo ser sustentável, a educação à distância requer e o produto que a instituição entrega para esse parceiro tem que ser um produto no qual a experiência da aprendizagem seja positiva, positiva e a experiência com a instituição seja positiva. Então, logo, se eu estou falando numa aprendizagem positiva, numa aprendizagem significativa, isso é muito importante a gente pensar e aqui eu fiz uma adaptação da minha querida amiga Lúlia Queiroz, mineiríssima, um beijo, Lúlia. A gente precisa pensar no estilo de aprender. Veja, a BRAF fez uma pesquisa, o aluno quer um pouco de presencialidade. Nós estamos no momento em que precisamos pensar o que o aluno quer, como eu torno esse processo mais significativo para ele. Bom, quando eu olho o estilo de aprender, e eu penso no modelo de ensino-aprendizagem, eu tenho que pensar nas competências que eu estou formando nesse currículo. Há algumas competências que são teóricas, há competências específicas, profissionais, e a escolha do que é presencial e do que é online depende da competência que eu quero trabalhar em determinada itinerário formativo. O aluno tem estilos de aprender. Ele aprende de modo ativo, por exercício, por práticas. Ele aprende por histórias, o que se chama de aprendizado reflexivo. Ele aprende de forma pragmática, pelos exemplos, pela prática, pelo maker. E ele aprende também pela teoria, pelos fundamentos que nós passamos nos conteúdos. Obviamente, eu estou falando de um modelo de rever o sistema de avaliação, rever a entrega dos conteúdos e rever o papel do professor. O papel do professor é fundamental nesse processo. Portanto, ao escolher o que vai compor a minha metodologia, eu estou falando de ativas e interativas, debates, conversas, discussões, presencial ou à distância, experiências, vivências, né? Experimentais, laboratórios, experimentação, maker. Eu estou falando de campos de trabalho que proporcione uma aprendizagem criativa, com mediação, com intervenção social, com investigação científica, com empreendedorismo. Olha a curricularização da extensão e a importância que ela tem no contexto do polo e da sociedade. Um município de 25 mil habitantes, será que o aluno vai resolver um problema da Coca-Cola ou ele vai fazer o plano de negócios de uma padaria que está precisando se reinventar, ou fazer a fachada de um comércio local, ou ajudar a ensinar o dono de um comércio, de uma loja, a fazer melhorias na sua venda. Isso é bem importante. Portanto, o Pacheco, estou encerrando, Vianney. Portanto, o Pacheco falou, que polo é esse? Mas eu acho que a gente tem que ampliar o nosso olhar. Atividades e conteúdos, elas podem e devem ser entregues ao aluno por objetos, laboratórios, ambientes profissionais, atividades no polos, vídeos, infindáveis recursos presenciais e online. Vianney, 30 segundos para encerrar aqui. Uai, travou minha tela. Por fim, nós precisamos entender
que neste município pequeno, médio, ou mesmo numa grande cidade, polo é tangibilização da IES, para o aluno e para a comunidade local. Então, logo, construir a marca neste polo requer um árduo trabalho, como disse o Evandro, de construção da marca que influencia na venda. E é preciso ter uma paciência organizacional com o gestor do polo, porque ele tem um tempo de maturação de entendimento de onde ele está e para onde ele vai. E, por fim, para encerrar, né, eu acho que o polo chegou, fez o primeiro intake, fez o segundo intake, como está com uma estratégia de diferenciação e de competitividade fazer a matriz SWOT do polo. Quem é meu cliente? Qual a política de desconto? Qual o produto? Qual a venda? Qual o mercado? Qual a concorrência? Qual o marketing? Qual o orçamento que eu tenho? Qual a infra? Qual os processos? É extremamente estratégico que IES e Polo discutam esse assunto para corrigir gargalos e fazer melhorias no processo. Né? Eu gosto dessa frase, só é visto... Opa, perdão. Vamos lá para as perguntas. Ju, você precisa que você encerre para a gente poder ir com as Ok. perguntas. Então, para encerrar, relacionar é conhecer e entender as necessidades do mercado, e encerrando com meu amigo Paulo Freire, para o meu amigo Vianney, não brigar comigo. Precisamos contribuir para criar uma escola de aventura que marcha, que não tem medo do risco, a escola em que pensa, que se cria, que se fala, em que se adivinha, e a escola que apaixonadamente diz: sim à vida, sim à sociedade, sim ao aluno, sim à aprendizagem e sim ao empoderamento. Muito obrigada. Muito bacana. Vamos em frente aqui, vamos em frente, que atrás vem gente. E a gente vai fazer agora aqui. Eu preciso que a Jucimara, que o Pacheco e que o Evandro leiam as perguntas, tá? Para que eles possam fazer a síntese de respostas, para que eles voltem fazendo a síntese de respostas ali. Então, eu vou fazer aqui a apresentação da programação da Roper. Enquanto isso, vocês vão ler as perguntas para a gente voltar com as respostas. Combinado? Então, vamos lá. Certo. 3, 2, 1, já. Tá? Essa bateria de webinários da Roper aqui, ela só existe porque nós temos aqui um conjunto de empresas que patrocinam e viabilizam a realização desses webinários. A Liceu é uma empresa parceira, é uma ferramenta parceira. A Liceu, ela é uma espinha dorsal digital para a sua universidade funcionar, a sua faculdade funcionar, a sua escola funcionar. Fala com o Vicésio, que tem o contato dele aqui no chat, para você agendar com ele 20 minutos. Agenda também 20 minutinhos com o André, que é o embaixador da Telesapiens, tá? E o André vai te explicar o que é uma OPM e como que a Telesapiens pode ampliar o seu catálogo na EAD e no presencial, como é que ela pode colocar tecnologia para você, como é que ela pode ajudar você a chegar num novo mercado com produtos e marketing. Agenda com ele aqui. E se o teu papo é grana, conversa com o Diogo Fonseca, porque, a princípio, é uma fintech inovadora, especializada em receita garantida, tá? E gestão financeira completa. Ela te ajuda a equilibrar as contas, te ajuda a descobrir onde é que está vazando o dinheiro e te ajuda a controlar o dinheiro que está entrando. Conversa com o Diogo Fonseca, que é muito bacana. Semana que vem, nós vamos discutir o Big Brother, tá, do ensino superior, que é a chegada da inteligência artificial na gestão acadêmica e na regulação. Tudo vai mudar. Nós vamos ter censo em tempo real, nós vamos ter um monte de coisa que a gente nem imagina. Por quê? Depois que o diploma digital foi implementado, não tem mais gargalo para o MEC entrar na sua instituição e enxergar tudo que está acontecendo. É assim, ó. Quem que vai discutir isso com você? O Jean Martina, que é um dos pais do diploma digital no Brasil, ele é membro do GT com outros colegas que implementou o diploma digital e ele é um especialista em dados, inteligência artificial aplicada agora a protocolos avançados. Ele vai explicar para você tudo que vem por aí de regulação que é possível de ser feito e que vai ser feito. O Fábio Cesp, pelo lado de cá, pelo lado das instituições, vai mostrar como que os sistemas acadêmicos estão se modificando com a chegada da inteligência artificial. Quarta-feira que vem, 3 da tarde, aqui na Roper. E na outra quarta-feira, já avisa para todo mundo aí, tá? ENAD anual para as licenciaturas.
A ANUP e a Roper estão realizando um webinar conjunto. Vou colocar o link de inscrições aqui, tá? O novo Enário das licenciaturas. Com quem? Com o presidente do INEP, o cara, o Manuel Palacios, tá? Junto com ele, tem a Beth Guedes, pela NUP, presidente da NUP, conselheiro do CNR, tem o Adriano com ele, nosso presidente na Roper, especialista em ENAD, e esse dileto amigo aqui. Então, dia 10 pode reservar o auditório, chamar telão, comprar pão de queijo, guaraná, porque o pau vai fechar, tá certo? E aí nós vamos fazer esse webinar aqui. Acabou o webinar, está com todo mundo junto ali, já discute como é que a sua IES vai se preparar. Dia 10 combinado? A Roper, você sabe, tem consultoria em todas as áreas, você tem o site da Roper para você ver. Inteligência de mercado é o DNA da Roper. A Jucimar utilizou os dados do Paulo Prestes, dados como ninguém consegue apresentar no Brasil. O Jucimar apresentou com brilhantismo aí os dados do Paulo Prestes de toda a equipe de inteligência de mercado. E depois do webinar aqui, vai no site da Roper para poder fazer um podcast. Reforma tributária e educação. Quais são os riscos? Combinado? Agora vamos às perguntas que o Brasil inteiro está pendurado em vocês. Pela ordem aqui, Pacheco, a sua resposta síntese para as perguntas que vieram do Brasil inteiro. Rapaz, tem algumas aqui. Eu vou tentar, não sei se vou conseguir responder todas, tá, Vianney? Tu tem até Vamos 2 minutos, lá. fica tranquilo, eu vou te dar um tempo em dobro. Vai lá, 2 Tá minutos. bom. Aqui, um participante que é anônimo, né? Achei engraçado que é anônimo, né? Quais são as principais tendências e inovações que estão moldando o futuro do varejo pós-era do polo PDV? Bom, está muito claro que o PDV não atende mais a questão do que vem daqui para frente, né? Do ponto de vista de uma lupa do MEC em cima, porque essa exigência, na verdade, virá das próprias instituições que vão ter. As instituições são responsáveis pelo que acontece nos polos. Então, se as instituições de ensino superior não direcionarem esses esforços, né, para que o polo pós-PDV seja um polo que faça frente às exigências qualitativas, tanto do MEC quanto do mercado, esse movimento não vai acontecer, né? O dono do polo não vai acordar de manhã e vai dizer assim, poxa, eu vou transformar o meu polo PDV num polo pós-PDV. Então, esse esforço precisa vir da instituição que credencia os operadores, tá? O Cláudio Kobayashi fez 2 perguntas aqui, então eu selecionei porque 2 perguntas para uma mesma pessoa, né? Uma delas é a preocupação que ele demonstra de o EAD ser tratado como negócio, se isso não explicaria talvez a baixa qualidade do EAD em alguns casos. E eu não poderia discordar mais de qualquer tipo de afirmativa que envolva esse aspecto, tá, Cláudio? Assim, o EAD é um negócio, sim, e como todo negócio, ele não pode comportar produto ruim ou uma operação ruim. Esses negócios, sejam eles serviços educacionais superiores ou da educação básica, ou até mesmo produtos e bens de consumo, ninguém compra, ninguém gosta de um serviço ruim. Tá? Então, ver o EAD como negócio, ele é saudável para que você tenha responsabilidade de poder proporcionar o melhor produto possível em relação ao mercado. Então, eu acho que ver como negócio é demonstrar seriedade e objetivo. E também pergunta sobre como as pequenas e médias podem se diferenciar dos grandes grupos, já que o poderio econômico obviamente, desproporcional. Cláudio, essa é uma pergunta né, que a gente chama de $1 milhão, mas, de uma certa forma, você tem alguns elementos que podem contribuir para isso. Então, por exemplo, uma força de marca regional, você faz frente com grandes consolidadores. Então, você pega, sei lá, vou dar um exemplo da Estácio, que eu sou do Rio, né? A Estácio é uma marca carioca, né? Se eu estou no Mato Grosso do Sul, ou se eu estou em Goiás, se eu estou em Sergipe, se eu estou em Santa Catarina, eu tenho muitas chances de ser competitivo trabalhando com a minha marca regional, desde que, obviamente, eu esteja alinhado também com as expectativas que o meu cliente espera. Então, entre escolher uma marca nacional e uma marca regional, o cliente regional sempre vai dar preferência para a marca regional em condições iguais, normais de temperatura e pressão. Tá? Não pode haver uma assimetria da oferta, nem de preço e nem de qualidade. Então, Vianney, essas foram as perguntas que eu consegui dar uma separada aqui, Pacheco, você para foi dar muito tempo para os meus bacana, colegas. você considerou as pessoas, fez uma análise bacana. Você está nos cascos, cara, sabia? Você está bacana mesmo, assim. Pô, Cara, beleza, eu tô sabia? ouvindo aqui, eu tô ouvindo aqui com as 2 orelhas de pé aqui, é tudo que está acontecendo. Muito Não, bacana, as bacana, gostei perguntas de todas ver. muito.
Gostei de ver mesmo. Esse sistema aqui não tem aquelas Obrigado. palminhas que sobem. Se nem no Meet tem aquelas palminhas que sobem, né? Aqui não tem, senão ia fazer chover ia fazer subir uma chuva de palminha para você aqui. Evandro, Obrigado, querido, querido. Pacheco te deixou na saia justa aí, cara. Tu vai ter que Pô, é rebolar para dar verdade. uma resposta tão boa também. Vai lá, toca o É terror que aí. tem bastante perguntas aqui, mas eu escolhi duas aqui, tá? E vou tentar respondê-las. O José Romão, ele faz uma pergunta: a parceria, convênios com empresas locais privadas e públicas, onde se localiza o Polo EAD, é imprescindível para o crescimento do polo. Funciona? Né? Sim, eu acredito nisso, viu, José Romão? Que o caráter regional do polo e essa sua articulação com a sociedade local vai permitir que o desenvolvimento regional e, acima de tudo, o sentido daquele movimento, né? Ao você fazer parcerias com as empresas locais, com as instituições, você cria identidade, você permite que os estudantes dialoguem diretamente com a realidade local, principalmente no que diz respeito ao projeto de extensão, às práticas e aos estágios. Então, não tem como, né, você não fazer isso. É imprescindível, tá? E outra pessoa que me fez uma pergunta, é uma pergunta anônima, ela diz assim: como podemos medir o sucesso do polo em relação ao restante do projeto? É importantíssimo você ter esse acompanhamento do polo, você amparar o polo naquilo que for possível. A sede, ela tem que estar junto ao polo. Como disse a Jucimara, existe uma curva de aprendizado do polo. Ele precisa desse amparo. Ele precisa que a sede forneça para eles todas as questões relacionadas a isso. Então, eu sugeri ali na minha apresentação um ranqueamento onde você cria os indicadores de qualidade, né? E com isso você vai fazer essa medição. Com essa medição, você pode indicar ao polo o caminho que ele deve percorrer, baseado em estudos, baseados naquilo que os estudantes também dizem a respeito do polo, nas suas avaliações, né, que são feitas de forma regular, que devem ser feitas de forma regular. Viu, Vianney? Escolhi essas duas. Não tem áudio. Não tem áudio, Vianney. Não, é que eu, quando escuto com vocês, eu presto atenção. Aí até desliguei o microfone aqui. Eu estava dizendo aqui que ficou difícil agora para a Jucimara, porque o Pacheco, pá, pimba. Você agora, o Evandro, pimba. Jucimara, e agora? Você vai ter que dar um jeito aí, não vai poder ficar por baixo, não, hein? Vamos lá. O que é que tu selecionou aí para você dar o seu enfoque aí de resposta? Viu? Três perguntas diretas para mim. Primeiro, Tuca, beijo. Beijão, obrigada pela pergunta. Tuca pergunta: qual o entendimento do conceito de atividades presenciais de acordo com o novo projeto das licenciaturas? Tuca, a gente já conversou sobre isso em outras oportunidades. Eu acho que isso está muito ligado ao que virá das novas DCNs. Eu creio que essa alteração da a portaria 11, que sobressa os cursos, ela vai carregar consigo uma revisão das diretrizes curriculares e as diretrizes curriculares devem trazer um novo tom às atividades presenciais, à carga prática dos currículos. Segunda pergunta aqui, que me fizeram de provas presenciais, foi anônimo que me perguntou, só houve uma exceção para que eximiu as IES de aplicar provas presenciais nos polos. Pandemia. Pós-pandemia, há um despacho sanador, apesar do decreto de 2017 dizer que serão avaliados pelo MEC projetos 100% online, houve depois, durante a pandemia, um despacho saneador dizendo que seria regulado essa questão de projeto 100% online. Então, provas presenciais devem ser aplicadas por toda a IES, essa é a regulação. E a última pergunta ligada a polo, que estrutura ter no polo? Bom, primeiro, polo é unidade de negócio, se polo gera lead, tem que ter uma estrutura para aprender. 2, a questão da aprendizagem depende do projeto pedagógico do curso.
A atividade no polo vai ser para quê? Para vivência, para relacionamento, para aula, para uma atividade prática. Atenção aos cursos da saúde e às engenharias que requerem práticas e que o aluno aprenda as competências. É importante. Fazer um curso à distância com práticas presenciais requer dar a estrutura, seja em ambiente online ou presencial, para as competências que o aluno aprenda. Afinal, depois tem ENAD, Conselho de Classe, IGC, CPC e toda aquela sopa de letrinhas. Acho que é isso, Vianney. Obrigada. Parabéns, Jucimara, você deu um nó nos meninos, não ficou por baixo, foi parelho, vocês três foram simplesmente brilhantes. E eu queria lembrar para você, PPC é rei, mas as DCNs são imperadoras, tá? Então, assim, PPC é rei, mas ele não pode se eximir de respeitar as DCNs. E só para completar uma informação aqui, antes do nosso sorriso de despedida, todo mundo sabe que eu atuo pelo blog do Enem, pelo curso Enem gratuito, e a gente pesquisa o aluno, porque ele é o prospect do ano que vem, tá? E ele fala que ele quer fazer um curso presencial diurno, tá? Depois que ele faz o Enem, ele vai para o mundo real de engajamento. Aí a nota dele, que não coube no SISU, que não coube no ProUni, aí ele vai migrando e ele acaba fazendo EAD. Hoje, mais de 80% dos calouros privados são colocados em EAD. Então, a EAD muito dificilmente ela é a opção da sociedade. Ela é a condição, é o que eu consigo, tá? Mas, como tem uma oferta tão grande, ele já não aceita qualquer coisa. Ele quer uma excelência de atendimento para ele, porque não era o sonho dele, tá? Então, isso que foi colocado por vocês, da experiência, da excelência, da aderência do projeto contemporâneo, tá? É um aluno muito jovem, é um aluno que domina as competências digitais e ele quer uma experiência digital na etapa de apropriação de conhecimentos e saberes. Fica a dica, e eu quero, antes de dar o tchau para a galera, aquele sorriso bacana de vocês três, para a gente poder encerrar isso aqui, tá? Vai lá, 1, 2, 3, e o sorrisão bonito. Faltou Aí, os outros, né? beleza. Cadê? Faltou o quê? Cadê o Cadê a Pacheco? Jucimara? Tá aí? Ah, não, Não, eu não estou vendo vocês, mas eu estou. Eu tá não estou te vendo certo. também. Não, eu estou vendo Pronto. vocês três Ai, aqui comigo, estou muito bacana. entendendo. Então vamos lá. 1, 2, de novo, então, um novo sorriso, 1, 2, 3 e aí, beleza, bacana. Beijão para todo mundo. Aí eu esqueci de colocar o Obrigado, endereço da gente. ANUP aqui por inscrição daquele webinar da, não sei, anup.org.br. Ó, coloquei aqui, anup.org.br, aquele webinar do dia 10 com o presidente do INEP, o presidente da ROCA e o presidente da ANUP. E semana que vem, inteligência artificial aplicada à gestão acadêmica, aplicada à regulação do MEC, tudo vai mudar, nada será como antes. Ficamos por aqui? Beijão, então. Tchau, tchau, Obrigado, tchau. pessoal. Beijo. Obrigado, Obrigado, beijo, viu, Beijo, tchau. Vianney, tchau. Evandro, Jússi. Beijo para vocês, Valeu. viu? Abraço, Beijo, Ricardo. Pacheco, Abraço, Evandro, Jucimara. Tchau. Abraço, Vianney, João. todos. Tchau. Tchau.